Alguma vez você já parou para pensar por que há pessoas que ganham o mesmo que você, às vezes até menos, e ainda assim estão ficando ricas? Não se trata de ter sorte. Não é porque o pai ajudou e não é porque a vida foi mais fácil para eles, é porque essas pessoas entenderam algo que quase ninguém compreende. O salário nunca foi o problema. A mentalidade, sim. E sabe o que é pior? Há pessoas que ganham 10 mil, 20 mil por mês e vivem endividadas, estressadas, sempre no limite, enquanto outras, com um salário normal, vivem em paz, investem, constroem e crescem. Como é possível isso? É porque a maioria vive presa na mesma armadilha. Recebe o salário, paga contas, compra o que não precisa, espera que chegue o próximo mês e repete. E repete e repete. É como correr em uma esteira pensando que está avançando, mas há uma saída e começa com o que você tem agora. Sim, com o seu salário atual. Porque ficar rico não se trata de quanto entra, mas do que você faz com o que entra. Hoje vou mostrar a você 8 formas práticas, diretas e fora do comum de usar o seu salário como escada para a liberdade. Não é um discurso motivacional vazio. É estratégia, é atitude, é transformação real. E antes que você diga, mas eu ganho pouco, deixe-me contar algo. Há pessoas que ficaram milionárias vendendo água em um semáforo. O que falta não é dinheiro, o que falta é direção. Este vídeo é para você que está cansado de ver como o seu salário desaparece. É para quem quer mudar o jogo com o que já tem no bolso. E, sobretudo, é para quem está disposto a deixar de culpar o mundo e começar a construir o próprio caminho. Então, segure-se firme, porque o que vem a seguir pode ser a chave que estava presa na sua mente, e quando essa chave gira, não há volta. Número 1. Gaste como se ganhasse a metade. A primeira forma de ficar rico com o seu salário é brutalmente simples, mas também brutalmente ignorada. Gaste como se ganhasse a metade do que ganha hoje. Assim de simples. E antes que você faça uma cara estranha, pense comigo. Imagine que o seu salário hoje fosse reduzido pela metade. Você deixaria de comer? Pararia de respirar? Sairia do planeta? Você não se adaptaria? Porque a verdade é que não vivemos com o que temos. Vivemos com o que toleramos. E a maioria tolera viver no limite apenas para manter aparências. Imagine que o seu dinheiro é como um balde cheio de buracos no fundo. Quanto mais água você coloca, mais rápido ela escapa. Agora pense: de que serve ganhar bem se o balde está furado? Há pessoas que ganham pouco e enchem um copo com cuidado todos os dias até formar um lago. E há aqueles que ganham muito e vivem tentando encher uma piscina furada. Quem você acha que chegará mais longe? Não se trata de se privar. Não se trata de viver mal. Trata-se de escolher o que realmente importa. Quando você gasta como se ganhasse a metade, está treinando a sua mente para viver com inteligência. Está construindo uma reserva financeira. Está criando espaço para investir, para aproveitar oportunidades, para respirar. Brian Tracy diz algo que me marcou muito. Os ricos pensam a longo prazo. Os pobres pensam apenas no fim do mês. E gastar menos do que você ganha é a forma mais rápida de começar a pensar a longo prazo. Quer um exemplo real? Há pessoas que ganham 2 salários mínimos e ainda assim conseguem poupar 100, 200 por mês. Passam 5 anos fazendo isso, investindo pouco a pouco, estudando, e quando percebem, já têm um fundo que lhes dá segurança, tranquilidade e até liberdade. Agora, compare isso com quem ganha 5 vezes mais e gasta 6. Ser rico não começa com ter mais, começa com gastar menos. Porque no momento em que você gasta como se ganhasse a metade, transforma o seu salário em semente. E a semente, quando bem plantada, se transforma em árvore. E a árvore, meu amigo, dá frutos por muitos anos. Número 2. Pague-se primeiro sempre.
A maioria das pessoas sempre faz o mesmo quando recebe o salário. Corre para pagar as contas, depois paga o cartão, compra o que estava querendo há semanas, resolve alguns imprevistos e no final olha o saldo e diz: no próximo mês eu guardo. Mas o próximo mês vira outro e o outro vira mais. E quando você percebe, já se passaram 10 anos e não sobrou nada. É por isso que o segundo passo para ficar rico com o seu salário é simples, direto e poderoso. Pague-se primeiro sempre, antes da conta de luz. Antes do aluguel, antes do supermercado, você vem primeiro. Porque se não se paga primeiro, você está se colocando em último lugar. Está dizendo com ações que todos merecem o seu dinheiro, menos você mesmo. Pense assim: cada salário que entra é como um bolo recém-assado. Todos querem um pedaço. O banco, o cartão, o aluguel, o celular, o transporte. Se você não pega o primeiro pedaço, só sobra a migalha. E a migalha nunca construiu riqueza. Brian Tracy é direto nisso. A pessoa rica se paga primeiro. A pobre espera sobrar, mas nunca sobra porque o mundo é feito para que você gaste. A solução? Escolha um valor fixo. Pode ser 10%, pode ser menos. E no momento exato em que o salário cair na sua conta, transfira para uma conta separada. Uma conta que você não toca, que esquece, que constrói. É como plantar uma árvore a cada mês. No começo é apenas uma semente quase invisível, mas mês após mês essa semente cria raízes, cresce em silêncio e um dia se transforma em sombra, se transforma em fruto, se transforma em segurança. Quer um exemplo? Conheci uma mulher que ganhava um salário apertado, mas religiosamente guardava 100 por mês. Ninguém apostava nela. Mas em 5 anos, com disciplina e juros compostos, já tinha o suficiente para começar o próprio negócio. Hoje vive do que ama, e tudo começou com um hábito simples. Ela se colocou em primeiro lugar. Então, se há algo que você precisa mudar, agora é isso. Quando cair o salário, retire a sua parte. Você merece mais do que apenas contas. Você merece liberdade. Número 3. Transforme em capital de liberdade. Alguma vez você já viu alguém que trabalha 10, 15, 20 anos e ainda assim parece estar no mesmo lugar? Acorda cedo, volta cansado, faz horas extras, recebe o salário e continua preso. Preso nas contas, preso no medo de perder o emprego, preso na sensação de que a vida está sempre atrasada. Sabe por quê? Porque essa pessoa transforma o seu salário em consumo, mas quem realmente enriquece transforma o seu salário em capital de liberdade. E o que é isso? É entender que o dinheiro que você ganha hoje não é só para pagar o que você precisa agora. É uma semente que pode comprar o seu tempo no futuro. É um pedaço da sua liberdade entregue em forma de número. Imagine o seu salário como um punhado de tijolos. Há quem use esses tijolos para montar uma vitrine bonita, um celular novo, roupas de marca, um carro que não precisava. Tudo parece bonito por fora, mas não constrói nada por dentro. Agora, há quem pegue esses mesmos tijolos e comece a levantar uma parede, depois outra, e mais tarde construa uma casa, uma vida, uma independência. Transformar o salário em capital de liberdade é isso. Usar o que você ganhou para deixar de depender do que você ganha. E como se faz isso? Investindo. Mas não me refiro apenas a investir em ações, fundos ou imóveis. Falo de investir em ferramentas que geram retorno. Pode ser um curso que lhe dê uma nova habilidade, um equipamento para uma renda extra, uma reserva para dormir tranquilo ou um pequeno negócio que você começa nos fins de semana. Brian Tracy é claro nisso. Use parte do que ganha para construir algo que possa trabalhar para você no futuro. Porque o dinheiro parado é apenas papel. O dinheiro usado com inteligência se transforma em ponte, se transforma em asas. E sabe qual é a diferença entre quem consome e quem constrói? Quem consome precisa continuar trabalhando para manter o que tem. Quem constrói cria uma base que continua crescendo mesmo quando para.
Então, da próxima vez que o seu salário cair na sua conta, pergunte a si mesmo: isso me dará liberdade ou apenas distração? Porque cada real que passa pelas suas mãos leva uma escolha. Ou você compra o agora ou constrói o depois. Número 4. Automatize a construção da riqueza. Você já percebeu que as contas chegam todos os meses sem falta? Luz, aluguel, cartão, internet aparecem com precisão. Agora pense: e se a construção da sua riqueza também fosse automática? Se a cada mês, sem necessidade de lembrar, uma parte do seu dinheiro já estivesse sendo direcionada para deixá-lo mais rico, sem esforço, sem atrasos, sem desculpas. É isso que os ricos fazem. Eles não dependem da força de vontade, constroem sistemas. As pessoas comuns confiam no impulso. As pessoas ricas confiam no processo. Por isso, o quarto passo para enriquecer com o seu salário é simples, mas poderoso. Automatize a construção da sua riqueza. Isso significa programar desde já transferências automáticas para investimentos, para poupança, para o capital de liberdade. Antes que você tenha tempo de gastar, o dinheiro já saiu, já foi semeado, já está trabalhando para você. Pense assim: imagine que o seu dinheiro é como um rio que flui a cada mês. Você pode deixar que ele escorra para onde quiser ou pode construir canais inteligentes que direcionem esse rio diretamente para um reservatório. E esse reservatório, com o tempo, se transforma em uma fonte que jorra mesmo quando o rio seca. Quer ver o contraste? Há quem tente poupar o que sobra no final do mês, mas o final do mês nunca chega com sobra, porque surgem desejos, promoções, tentações e o dinheiro evapora. Agora, há quem configure uma transferência automática no dia do pagamento. 50, 100, 200 e nem perceba, porque não sente falta do que nunca tocou. E esse pequeno hábito se transforma em um monstro com o tempo, porque além de poupar, você está investindo. E o investimento tem um nome bonito: juros compostos. Brian Tracy diz: faça com que o sucesso seja inevitável, criando sistemas que funcionem mesmo quando você não está motivado. E é isso. Se você depender da sua motivação, só vai poupar quando estiver animado. Mas se automatizar, você poupa até nos dias ruins, mesmo sem pensar, mesmo sem perceber. Quer um conselho prático? Abra uma conta separada em um banco diferente. Configure o valor para sair automaticamente a cada mês no dia do pagamento. Invista esse dinheiro em algo que renda mais do que a poupança e esqueça que ele existe. Pense nisso como um imposto que você paga a si mesmo, porque a riqueza não se constrói com grandes atos emocionados. Ela nasce de pequenos hábitos silenciosos que se repetem mês após mês. Número 5. Multiplique o seu salário com uma segunda habilidade. Há quem veja o seu salário como se fosse uma sentença de prisão, tipo: isso é o que ganho, com isso tenho que viver e ponto. Mas deixe-me contar uma verdade incômoda. Quem se conforma com uma única fonte de renda está sempre a um passo da insegurança. E mais, quem depende apenas do que sabe hoje está condenado a repetir os mesmos resultados de sempre. O quinto passo para enriquecer com o seu salário é simples. Use parte dele para aprender uma nova habilidade, uma que multiplique o seu valor no mercado. Pense comigo, você não é uma árvore. Pode mudar, crescer, reinventar-se. Pode sair do lugar, e cada nova habilidade é como um botão secreto que desbloqueia uma nova porta. Imagine o seguinte: o seu salário atual é uma lanterna. Ilumina apenas até certo ponto, mas à medida que você aprende habilidades, essa lanterna se transforma em um farol, e quanto mais claro você vê, mais longe pode chegar. Sabe o que é comum entre os que enriquecem? Eles não param de aprender. Não esperam que a empresa lhes dê um aumento. Vão, estudam algo novo, testam, aplicam, falham, melhoram e, de repente, o que era apenas um salário fixo se transforma em um campo fértil de possibilidades. Quer um exemplo simples?
Um rapaz que trabalhava como estivador em um mercado decidiu aprender design gráfico no celular usando vídeos gratuitos. Em 4 meses, começou a conseguir trabalhos freelancers. Em 1 ano, ganhava mais com os trabalhos extras do que com o emprego fixo. E tudo começou com uma decisão: usar parte do seu salário para aprender. Brian Tracy diz uma coisa que é um choque de realidade. O seu nível de renda raramente excede o seu nível de desenvolvimento pessoal. Ou seja, quer ganhar mais? Torne-se algo mais valioso. Isso não significa se tornar um gênio. Significa aprender algo útil, algo que o mercado valorize bem, algo que você possa fazer no seu tempo livre sem largar tudo. Tenha cuidado com a armadilha da estagnação, porque um salário fixo é confortável, mas também é perigoso quando se transforma em desculpa para não crescer. Invista em cursos acessíveis, leia livros, aprenda a vender, a negociar, a comunicar melhor, a desenvolver algo digital, a reparar, a ensinar, porque cada nova habilidade que você adquire é uma nova ferramenta no seu arsenal, e quanto mais armas tiver, menos dependente será. Número 6. Crie uma máquina de dinheiro invisível. Você já percebeu como o dinheiro que vemos parece evaporar? Recebe o seu salário, olha o extrato, sente que está rico por um dia e 1 semana depois, onde está? Desapareceu. Foi picado por pequenas compras, distrações e desejos impulsivos. Agora ouça isso: o dinheiro que você não vê, você não gasta. Essa é a lógica por trás de um dos hábitos mais poderosos das pessoas ricas. Elas constroem o que eu chamo de uma máquina de dinheiro invisível. Sabe o que é isso? É ter contas que você não revisa todos os dias. Investimentos automáticos que trabalham em silêncio. Rendimentos que pingam como uma torneira bem fechada, devagar, mas constante, e que nunca se esgota. Enquanto a maioria corre atrás de ganhar mais para gastar mais, as pessoas inteligentes escondem o próprio dinheiro de si mesmas para construir liberdade sem precisar pensar nisso o tempo todo. Pense assim: imagine que você tem uma conta principal onde cai o seu salário, mas logo no primeiro dia do mês, antes de você tocar no dinheiro, automaticamente ele é repartido. Uma parte vai para uma conta separada de emergência, outra para um investimento mensal, outra para uma reserva de oportunidades e talvez um pequeno valor para um investimento que gere renda passiva. Tudo isso sem que você mova um dedo. E o melhor, você nem sente, porque esse dinheiro nunca chegou a ser visível, não virou tentação, não se transformou em pizza, nem em delivery, nem em uma parcelinha boba. Esse é o contraste brutal que separa quem enriquece de quem vive preso ao salário. Os pobres mostram o que têm, os ricos escondem o que constroem. Há quem goste de exibir cada centavo que ganha. O carro novo, o celular de última geração, o relógio de marca, tudo visível, tudo brilhante, tudo passageiro. Mas o verdadeiro rico está lá com a mesma roupa simples, o mesmo estilo calmo e uma máquina de dinheiro invisível girando nos bastidores. Brian Tracy é direto sobre isso. Acumule riqueza no escuro. Deixe que a abundância floresça em silêncio. E sabe o que é mais mágico nessa máquina? No começo pinga centavos, quase nada. Parece inútil, mas com o tempo esses centavos viram dezenas, depois centenas, e um dia, quando você menos esperar, essa fonte estará financiando os seus sonhos sem que precise vender mais horas da sua vida. Comece pequeno, crie contas invisíveis. Configure transferências automáticas. Esqueça esse dinheiro por um tempo e veja como cresce, como uma árvore que você plantou no jardim e esqueceu de olhar. Porque quem vê demais, gasta demais. Mas quem esconde com sabedoria, um dia vive sem necessidade de correr. Número 7. Domine o seu tempo como se fosse o seu maior ativo. Alguma vez, você já parou para pensar que o tempo é o único recurso que não volta? O dinheiro vai e vem, mas o tempo só vai. E aqui está uma verdade que muitas pessoas só reconhecem tarde demais. Se você não controla o seu tempo, alguém o fará por você.
Por isso, o sétimo passo para enriquecer com o seu salário não tem a ver diretamente com dinheiro. Tem a ver com a forma como você lida com o que é mais precioso, o seu tempo. Pense no seu dia. Quantas horas você passa apenas apagando incêndios, respondendo mensagens que não importam, rolando o feed, correndo de um lado para o outro sem nem saber por quê? Agora veja a diferença brutal. Enquanto uns vivem no piloto automático, outros vivem com intenção. Os que vivem no automático acordam tarde, trabalham cansados, veem qualquer coisa e vão dormir frustrados. Os intencionais acordam com propósito, separam tempo para criar, aprendem algo novo todos os dias e constroem em silêncio. Brian Tracy diz: a qualidade da sua vida é determinada pela forma como você gasta o seu tempo. E sabe o que as pessoas ricas fazem diferente? Elas agendam o que importa. Sim, colocam na agenda 1 hora para aprender, meia hora para planejar a semana, 2 horas para trabalhar naquele projeto paralelo, 30 minutos para revisar metas e ajustar o caminho. E não é bobagem, é estratégia. Porque quando você agenda o que importa, tira do campo da intenção e coloca no campo da execução. Quer um exemplo real? Um jovem que trabalhava como caixa de supermercado usava as noites de segunda, quarta e sexta para aprender sobre marketing digital. 1 hora por dia, sem falhas, sem desculpas. 2 anos depois, deixou o emprego. Hoje tem uma agência e ganha mais em 1 mês do que ganhava em 6. Tudo começou com o controle do tempo. E não precisa ser radical. Não se trata de virar um robô. Trata-se de decidir o que fazer com cada hora livre em vez de deixar que se perca no nada. Faça este teste. Abra o calendário do seu celular. Agora escreva lá: terça-feira, 20 horas, estudar. Quinta-feira, 19 horas, planejar finanças. Domingo, 10 horas, pensar no projeto que pode mudar a sua vida. Porque se você não tem tempo para isso, vai ter tempo para quê? O dinheiro você pode perder e recuperar, mas o tempo perdido é como água derramada no asfalto. Ninguém a recolhe de novo. Então pare de ser refém da pressa. Comece a ser o arquiteto do seu tempo, porque quem domina o tempo acaba dominando a própria vida. Número 8. Cerque-se de pessoas que já estão onde você quer chegar. Você já ouviu aquela frase poderosa? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. É simples, mas é um golpe certeiro na realidade de muita gente. Se o seu círculo é formado por pessoas que se queixam, que não buscam crescer, que vivem lamentando a vida, adivinha? Você terminará caminhando junto a elas e o sucesso se tornará cada vez mais distante. Agora pense no oposto. E se você se cercar de pessoas que já conquistaram o que você deseja, que estão 2 passos à frente na caminhada da vida, que inspiram, ensinam e o impulsionam para cima? Essa mudança é o que separa os que ficam presos na estagnação daqueles que rompem o teto e chegam longe. Deixe-me contar uma história real. Um rapaz comum, trabalhando em um emprego mediano, sem grandes perspectivas, sentia que não avançava. Era o típico sujeito que acreditava que o sucesso era questão de sorte ou herança. Mas tudo mudou quando decidiu trocar o seu círculo social. Começou a participar de grupos de estudo, a ir a eventos, a ouvir podcasts de pessoas bem-sucedidas e a se aproximar de quem já tinha conquistado mais. No começo foi desconfortável. Sentia-se pequeno diante de tanta gente que sabia mais. Mas em pouco tempo, as ideias começaram a entrar na sua cabeça, as atitudes mudaram e os resultados começaram a aparecer. Hoje, ele é empreendedor, tem várias fontes de renda e vive uma vida que antes parecia impossível. E tudo começou com uma decisão simples: mudar as pessoas com quem se relacionava. A verdade é que o ambiente que você frequenta é um espelho da sua mente. Se ele o arrasta para baixo, você também será arrastado. Se ele o eleva, você também subirá.
E não precisa ser só presencial. Há um mar de oportunidades gratuitas por aí. Mentorias online, vídeos no YouTube, livros que mudam mentalidades, fóruns onde você pode trocar ideias com pessoas que pensam grande. Brian Tracy já dizia: você se torna o que está mais perto de você. Quer um conselho prático? Comece hoje a buscar aqueles que podem inspirar você. Veja vídeos de quem motiva você. Participe de grupos que desafiem você. Leia livros que ensinem você a pensar de maneira diferente. Procure uma mentoria, mesmo que gratuita. Isso será como trocar uma roupa velha por um traje novo de possibilidades. E lembre-se, não se trata de ser o melhor agora. Trata-se de estar perto de quem já está lá para aprender e crescer. Porque o sucesso não é uma ilha isolada, é uma rede que se constrói com as pessoas certas ao seu redor. Antes de tudo, deixe-me contar algo que muita gente esquece. Você não precisa ganhar mais dinheiro para ser rico. Isso mesmo. Não adianta nada sonhar com um salário mais alto se continuar agindo da mesma maneira com o que já tem. O segredo não está em quanto entra, mas no que você faz com aquilo que já está em suas mãos. Pense no dinheiro como água. Ele pode escorrer entre os seus dedos e você nem perceber. Vai embora gota a gota no café, no lanche, na conta que você esqueceu. Ou pode se acumular gota a gota, transformar-se em um rio e um dia se tornar um oceano. A escolha está em suas mãos. Sei que parece um clichê, mas esta é a verdade que separa os que permanecem no mesmo lugar dos que mudam de vida. Muitos esperam o momento perfeito, a grande oportunidade, o salário dos sonhos. Mas a vida real é feita de pequenos passos, de decisões diárias, de atitudes consistentes. Por isso quero lançar a você um desafio direto. Escolha uma das 8 formas que mostrei hoje e comece a aplicá-la ainda hoje. Pode ser abrir a sua máquina de dinheiro invisível, controlar melhor o seu tempo, criar algo com o que você já tem ou mudar o círculo de pessoas que influenciam você. O importante é dar o primeiro passo, porque o jogo só muda para quem se move. Ficar parado esperando que algo mude sozinho é como sentar-se na areia da praia e esperar que o mar suba. Ele não vai subir para você. Você é quem tem que se levantar e ir buscá-lo. Brian Tracy, que é um mestre em sucesso e mentalidade, já dizia algo que nunca esqueci. Ganhar dinheiro é uma habilidade. Ficar rico é uma escolha diária. A sua começa agora. Isso significa que a riqueza não é sorte, não é mágica, não é destino. É hábito, é decisão, é prática constante. Você tem o poder de transformar o que hoje parece difícil em algo possível, de converter o seu salário, por pequeno que seja, em um instrumento para a liberdade, de sair da roda que o prende e construir o seu próprio caminho. Se você parar para refletir 1 minuto, verá que essas 8 formas não são coisas complicadas ou inacessíveis. São passos simples que qualquer pessoa pode dar, mas que poucos escolhem seguir. E é aí que está a diferença. A diferença entre os que vivem reclamando e os que vivem realizando. Entre os que esperam e os que fazem as coisas acontecerem. Quero que você faça parte do time que faz as coisas acontecerem, que use o que tem hoje para criar o amanhã que deseja, que entenda que a riqueza começa na mente, passa pelo hábito e se concretiza na ação. Por isso, não espere mais. Não pense que amanhã será diferente se continuar igual. Não deixe que o medo, a dúvida ou a preguiça o paralisem. Lembre-se, o dinheiro é como água. Pode escorrer entre os seus dedos ou encher um oceano. Você escolhe qual caminho tomar. Agora, feche este vídeo com um compromisso. Hoje você começa a agir. Hoje você começa a construir a sua riqueza. Hoje você começa a mudar a sua história. O futuro que você deseja está esperando pela sua decisão agora. E essa decisão pode ser o passo mais importante da sua vida. Vamos juntos.